1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? O texto que nós acabamos de ler, nós temos da parte de Deus, na inspiração do apóstolo Paulo, uma revelação da grandeza do Criador que só é percebida pela pessoa que tem a mente de Cristo. No tempo em que vivemos, em que a igreja de Jesus está sob ataque de fora e de dentro, que o testemunho de Deus hoje dado na terra pelos grandes pregadores, pelas grandes igrejas, chega a ser um testemunho, né? Porque as pessoas se atacam, cada uma pensando nos seus interesses, no seu ministério, no seu reino, e assim por diante. Há um esforço concentrado no mundo hoje, querendo anular tudo que é oferecido a Deus. Parece que as forças do mal se concentram juntamente com a cegueira dos homens, levando os homens a esquecerem de Deus e a pensarem somente naquilo que lhes interessa. No texto de Coríntios 2, Paulo testemunha que ele deu testemunho de Deus humildemente, que ele nada quis saber entre os seus leitores, a não ser o testemunho de Deus, que ele o fez em fraqueza e em temor, e sem sabedoria humana, mas no poder de Deus, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria de homens. Ele diz que o povo de Deus, ele diz nós, os cristãos, porém, temos a mente de Cristo. Então as pessoas que não têm a mente de Cristo, eles nunca entenderão como é que Deus está guiando o seu povo nos dias atuais. Por isso há tanto ataque, por isso há tanta briga, por isso há tanta confusão, e tudo isso é feito em nome de Deus. Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, mente quer dizer inteligência, pensamento. Ele está dizendo que o Espírito de Deus se comunica com o Espírito do cristão. Essa interação do Espírito Santo no Espírito humano traz luz, traz revelação para o cristão, para ele perceber o que Deus está fazendo e como Deus está
conduzindo o seu povo nos dias atuais. Por isso o cristão tem da parte de Deus capacidade para saber e perceber o que está se passando no mundo natural e no mundo espiritual, mas ele mesmo não é compreendido pelas pessoas do mundo natural, porque o homem natural não pode entender as coisas espirituais, porque elas lhe parecem loucura. O homem natural nunca vai te entender, mas você que é espiritual vai entender o homem natural e vai ter a compreensão espiritual. Ele nunca te entenderá, porque as coisas de Deus não se entendem naturalmente. É preciso que o Espírito de Deus explique, esclareça, revele, deixa ela claro. Se o Espírito de Deus não fizer, onde ele não fizer, aí não terá luz. Ninguém pode produzir isso. Não tem como achar isso, receber, herdar, só o Espírito de Deus. É uma coisa que ele faz ou não existe. Numa vida onde o Espírito Santo não tem acesso, não tem como ter revelação de Deus. É impossível. Então é o Espírito Santo de Deus que se encarrega de fazer isso. Eu quero citar Isaías 40, para nós entendermos um pouco do que Paulo está falando. Porque o próprio texto de Paulo, nós vamos ver ele falando assim, olha, está escrito, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que o coração humano jamais conseguiu imaginar, já está escrito. E o está escrito de Paulo é lá em Isaías, começa no 40 e vai até no 60 e pouco. O texto é longo. Eu quero ficar apenas no 40. Então, lá em Isaías 40, nós temos uma mensagem do Evangelho no Antigo Testamento falando das promessas de Deus. E a mensagem que Deus tem ali para o seu povo, começa no 40, versículo 1, ele diz, consolai, consolai, consolai o meu povo. Fique claro que Deus tem um povo na terra. Não é todo mundo que acha que é povo de Deus, que é povo de Deus. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Mas também é verdade que Deus tem um povo que ele chama de meu povo, e esse povo pode chamá-lo de meu Deus. Que Deus tem planos com eles na eternidade. Que Deus atua na vida deles, se revela a eles, fala com eles. Isso é uma verdade também. No meio dessa bagunça toda que existe no mundo, Deus continua guiando seu povo. Existe uma atuação violenta do diabo na terra, mas isso não anula a atuação do Espírito Santo de Deus na terra. Deus continua atuando, salvando, iluminando, libertando, conduzindo, protegendo. Então Deus diz, para o meu povo, console eles, dizendo, assim diz o Senhor vosso Deus. E o texto ali está se referindo a Jesus. Deus diz assim, olha, diz para o povo que é findo a angústia da sua iniquidade. Que o problema do pecado da humanidade, Deus já resolveu. Ele já pagou isso em dobro. O que o homem fez contra Deus em Adão, se unindo a Lúcifer, trazendo rebeldia e maldição para a terra, Deus em Jesus resolveu isso com sobras. O Deus já pagou a iniquidade com justiça em dobro. Você vai ver no versículo 2. Ele está dizendo, então agora fale isso para as pessoas. Essa é a boa nova. Este é o Evangelho eterno. Eu estou falando de Isaías, que é aproximadamente 5 a 6 séculos antes de Cristo. Deus planejou Jesus na eternidade passada, antes da fundação do mundo. E já resolveu o problema da humanidade antes do problema surgir. Porque Ele é Deus, Ele opera na eternidade, Ele é antes do tempo e depois do tempo, e as coisas que acontecem no tempo já foram solucionadas por Deus. Quando eu digo eternidade, estou falando de um tempo fora do tempo. A eternidade não tem tarde, manhã, meses, anos. É o tempo de Deus, onde Deus habita. Então Deus diz assim, olha, é findo a sua milícia, a sua iniquidade foi perdoada, Deus já pagou em Cristo Jesus, para Ele mesmo, porque o pecado do homem era contra Deus, a maldição era de Deus, a sentença de morte veio de Deus, e Deus anulou no sacrifício de Jesus e fez isso com sobras, pagou em dobro. E o versículo 3 se refere a João Batista, voz do que clama no deserto, anuncie, prepara o caminho do Senhor, porque Ele virá, e depois que Ele vier, todo vale será aterrado. Você vai encontrar isso no Cântico de Maria.
Maria canta essa profecia. Todo vale será aterrado, toda injustiça será resolvida, tudo que é tortuoso será nivelado. O Senhor fará isso. No seu devido tempo o Senhor fará. E no versículo 5 diz, a glória do Senhor se manifestará. Então veja bem, a glória de Deus será conhecida. Quem não lhe der a glória, não reconhecer a glória dele por fé, um dia a conhecerá por ver, mas talvez não participe dela. Então a grandeza, o poder, a autoridade, coisas que hoje não cabe na nossa cabeça, a dimensão disso, Deus disse assim, todo mundo conhecerá. Então esse Jesus que o homem hoje coloca ele numa situação de pobreza, de menosprezo, de rejeição. Se alguém dizer a palavra de Deus e ele fala, olha, não me interessa não. O culto a Deus, não. Quem é Deus? Esse Deus que se humanizou e nasceu da Virgem. Então está profetizado que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aqui em Isaías é repetido quando diz assim, olha, a glória do Senhor se manifestará. Mas antes ele diz, uma voz diz para o profeta, clama, grita. Ele falou, mas o que eu vou gritar? Ele falou, olha, grita para a humanidade que toda a glória do homem é erva, que o homem não tem brilho próprio, que o homem não tem vida própria, que o homem não tem existência própria. Diga para eles que a glória deles é como glória de erva, existe num dia e no outro dia desaparece. A única coisa que eles têm de permanente, de duradouro, de eterno é a palavra de Deus. A palavra de Deus existirá para sempre. Quem rejeitar a palavra de Deus e ficar com a glória humana, ele está conscientemente guiando-se para a inexistência, para as trevas exteriores, para a condenação, para o juízo. Grita isso para o homem, diga para ele que a glória humana é glória de erva. Isso você vai encontrar no versículo 6. A glória do homem é a glória de erva, mas a palavra de Deus, ela permanece. E no versículo 9 diz assim, anuncie as boas novas, ergue a tua voz. Fala para todo mundo, está aí no vosso meio, na terra, o vosso Deus. Como diz lá nas cartas de Paulo, não está além do mar para que você diga, como eu vou lá? Não está no céu para você dizer, como que eu vou para o céu? Não está no eterno passado, não está no eterno futuro. Falou, está aí junto de você. Você sabia que para se encontrar com Deus você não precisa dar um passo nem para trás, nem para frente, nem para a esquerda, nem para a direita? Você não precisa olhar nem para cima e nem para baixo? Você pode encontrá-lo dentro de você? A palavra diz, está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Ele não se expressa, ele não é ouvido por rejeição nossa, por endurecimento da nossa parte. Mas ele está aí. Não está nem para cima e nem para baixo, nem para a esquerda nem para a direita. Ele está onde você está. Onde está a vida, o Senhor da vida está. Porque ele é onipresente. Como alguém um dia em juízo vai falar, Deus, eu não te achei, estava dentro dele. Se o homem no seu fôlego de vida tem as digitais do Criador, diz para eles, ó, o Senhor teu Deus, o que mandou falar que ele resolveu o problema da sua iniquidade, da sua transgressão, que você não tem mais culpa, que você não tem mais pecado, que ele já viu o seu pecado antes de você percebê-lo, antes de você cometê-lo. E ele resolveu isso para você. Diga para ele, isso é boa, isso é nova, isso é grandioso. Clama, grita. O Senhor teu Deus está aí. E no versículo 10, ele diz assim, olha, o Senhor virá com poder e dominará e retribuirá. Então, para Israel que espera um reino na terra, esse versículo se refere a Israel. Diz assim, o Senhor voltará e ele vai tomar o governo da terra e ele virá com poder e os poderosos da terra se esconderão, não suportarão olhar para a sua face. Será tempo de lamento, tempo de choro, tempo de dor, tempo das pessoas quererem se reconciliar com Deus, mas esse tempo já passou. Ou seja, o tempo da nossa visitação é um tempo. O tempo das nossas oportunidades é um tempo, ele não existirá para sempre.
E diz, e o Senhor voltará e ele vai retomar a terra, ele vai retomar a glória, ele vai retomar o reino, ele vai retomar o poder. E ele fará isso com domínio, com força, com poder e com autoridade e retribuirá a cada um. No versículo 11, ele se refere agora à igreja. Como um pastor, ele apacentará, ele conduzirá o seu povo entre os seus braços e acalentará os cordeirinhos no seu peito. Então nós não temos tempo para parar muito aqui em Isaías, nosso tempo é curto. Mas ele está dizendo assim, que todo cristão deve ter com Jesus um relacionamento para a gente ter um parâmetrozinho do pastor com a ovelha. Então se você não achou ainda o colo de Deus, você precisa achar. Se você ainda não conhece o carinho de Deus, o afago de Deus, a assistência de Deus, o envolver de Deus, o proteger de Deus, isso está disponível desde Cristo na cruz do Calvário. Isso é uma bênção disponível, isso é uma bênção que você tem direito pelos méritos de Cristo. E às vezes nós ficamos pedindo para Deus coisas menores, chorando por coisas menores, quando isso está disponível. Deus é amigo, Deus é companheiro, Deus é presente. Deus ouve, Deus fala. Deus te entende como você não se entende. Deus te entende quando ninguém te entende. Deus te quer quando ninguém te quer. Deus te suporta quando você não se suporta. Esse é o colo de Deus. Ele falou, olha, o cordeirinho não sabe nem o que quer, mas o Senhor o acalenta, o Senhor vai diante dele. Essa é uma promessa que Jesus fez quando ele estava em vida. Ele falou assim, olha, eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho e eu quero agregá-las, eu quero ir adiante delas. Quero cuidar delas como um pastor cuida das suas ovelhinhas. Falando do pastor lá do campo. Que ele sabe que ela é frágil. Ele sabe que ela se desvia fácil. Ele sabe que ela se machuca fácil. Ele conhece a limitação. Ela não é predadora, ela é presa. Ela é dócil. Ele falou, por isso eu vou adiante delas. Vou conduzi-las. Vou protegê-las do lobo, vou protegê-las do perigo. Vou procurar quando ela se desvia. Então o versículo 11, até aqui está dizendo esta mensagem do Evangelho no Antigo Testamento, a qual Paulo está se referindo. Do versículo 12 para frente, ele cita algumas coisas que o próprio Deus fala dele. Para a gente ter uma ideia de que Deus a gente está falando. Porque às vezes a gente diz Deus, e na cabeça de cada um isso chega de um jeito. Então tem gente que pensa Deus mais ou menos do tamanho dele, com a capacidade dele, um pouquinho menor, um pouquinho maior. E Paulo falou, não, eu estou falando de sabedoria que é acima da sabedoria conhecida neste mundo. Estou falando com experimentados. Gente que conhece uma sabedoria que é revelada pelo Espírito Santo de Deus, no Espírito deles, gerando neles a mente de Cristo. Você vai encontrar lá no versículo 12, Deus falando dele mesmo para o profeta, para dizer para o seu povo, consola o meu povo, dizendo que eu estou prometendo, e não tem Deus como eu. Deus diz assim, olha, vê se você acha um Deus aí, como eu, que medi na conchinha da minha mão as águas e medi a palmos os céus. Quando a Bíblia fala água, sem se referir a águas de cima e águas de baixo, todos nós sabemos que existe águas nos céus, todos nós sabemos que existe águas na terra, os oceanos, e sabemos que existe águas subterrâneas, e que a maior parte da terra consiste de águas. Você diga para o meu povo que as águas que existem, eu medi elas na concha de minha mão. Os céus eu medi a palmos. Diz para eles que o pó da terra eu recolhi como se recolhe em 3 dedos, 1/3 de uma efa. Então pega todo o pó que você junta, consegue juntar em 3 dedos. Deus diz, foi assim que eu fiz o pó da terra. Consola o meu povo. Diz para eles. Quem é que está falando consolar e consolai? Ele diz assim, as nações, para mim, são consideradas, todas as nações da terra, como pingo que cai de um balde. Todas as nações.
a glória delas, olha que as nações conseguem produzir glória que nos encanta, hein? Sua arquitetura, sua ciência, seus feitos. Dá uma olhada na sua mente, você vai ver o que o homem já fez. Falou, a glória delas para mim é nada. É como um vácuo. O homem é erva. Ele falou, a glória dos homens para mim é nada. É como um vácuo. O amontoamento das nações é como um pingo que cai de um balde ou como um pó de poeira que cai do prato da balança. Todas as nações da terra como um grão de pó que caiu do prato da balança. Diz para o meu povo, é isso que o homem consegue produzir. Ele falou, o Líbano, se pegar o Líbano, famoso, nós sabemos, pelos seus cedros, por sua madeira, falou, o Líbano não dá para oferecer para mim um único sacrifício. Não dá para fazer para mim uma única fogueira. Todo o Líbano. Você vai ver isso no versículo 16. Todas as nações com o nada. Ele falou, com quem vocês vão me comparar? Com quem? Então diz para o meu povo aí, para eles confiarem em mim. Porque vocês não têm nada, nem ninguém que vocês possam comparar. Ele diz assim, é verdade que o artífice, ele escolhe uma madeira que não apodrece e faz a sua obra de arte e cria um Deus para adorar. O sacerdote idólatra, ele cria um ídolo para adorar. Falou, mas vocês vão me comparar a isso? Ao que o artífice, ao que o idólatra faz? Versículo 21, ele diz assim, por acaso vocês não sabem, por acaso vocês nunca ouviram, vocês nunca prestaram atenção nos fundamentos da terra? Nós seres humanos, independente do grau de cultura, nós somos terra viva. Somos do pó da terra, somos terra viva. Porque Deus nos fez da terra e soprou o seu fôlego de vida, e nós habitamos num corpo de terra, que veio da terra e quando morre volta para a terra. E é isso que nós somos. O corpo de qualquer pessoa pode ser destrinchado e vai encontrar nele tudo que tem na terra. E não tem nada aqui que não tem ali. É isso que somos. E como terra viva, como coroa da criação, como terra racional que somos, falou, vocês nunca prestaram atenção nos fundamentos da terra? Nós temos capacidade. Por isso os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Todo ser humano, se ele procurar dentro dele, na sua racionalidade, na sua própria mente, ele vai encontrar motivos digitais, pegadas, revelações do Criador para ele. Vocês nunca perceberam, ele diz, que o Senhor se assenta sobre a redondeza da terra? Esse se assenta aqui não é como quem assenta sobre, é como uma presença que envolve, porque ele está sentado em cima, de um lado, do outro, embaixo. E é interessante que Isaías chama a terra de redonda, isso 6 séculos antes de Cristo. Galileu foi levantar essa hipótese na Idade Média, e ainda assim foi profundamente desacreditado. Mas a Bíblia já dizia que a terra era redonda lá em Isaías, 500 antes de Cristo. Falou, sou o Deus que se assenta sobre a redondeza da terra, então levanta os seus olhos e vede, quem foi que criou isso? Ele falou, eu estendo os céus. Deus está falando do universo, insondado ainda. Eu estendo o céu como uma cortina, enrolo e desenrolo para habitar neles. Conheço todas as estrelas e sei o nome de cada uma delas. Aí a nossa mente já para, a gente já se perde, porque eu sei que só no sistema solar tem 500 milhões de estrelas, sendo 200 milhões menores que o céu, 300 milhões maiores que o Sol, e que o sistema solar é apenas um sistema que está numa galáxia, que tem milhares de galáxias. Aí a gente já se perde. E Deus diz assim, diga para o meu povo que eu conheço cada uma das minhas estrelas, chamo pelo nome e todas elas comparecem. Com quem vocês vão me comparar? E no versículo 8 diz assim, olha, e eu não estou cansado. Diz aí, o Senhor não se cansa, o Senhor não se fatiga. O Senhor não tem como nós humanos esquadrinharmos o seu conhecimento. Então o ser humano, quando ele se refere a Deus de uma forma
brutal, ignorante, animalesca, ele não sabe que ele acumula juízo para si, ele não tem ideia de quem é Deus. Eu creio que no livro do profeta e em outras profecias, Deus está se aproximando de nós e deixando a gente conhecer um pouquinho da sua grandeza, até uma distância que a gente pode suportar. Lembra o que Deus disse para Moisés? Falou, Moisés, você não pode me ver e viver. Se você me ver, você morre. Paulo, que recebeu profundas revelações e dons de Deus, ele falou assim, olha, o conhecimento que nós temos de Deus é em parte. A gente vê como um espelho. Nós não temos capacidade de perceber, esquadrinhar essa grandeza. Um dia teremos, hoje não temos. A ideia que nós temos de Deus, a imagem que nós temos de Deus, é uma imagem distorcida, refletida em espelho. Por que ele fala que é uma imagem distorcida? Porque o espelho da época não era o vidro, era o bronze polido. E o bronze polido é uma imagem distorcida. Foi assim que a gente vê Deus. Não tinha o espelho que tem imagem real hoje. Então, a imagem que a gente tem, ela é em parte. E o Senhor diz, o seu conhecimento não tem como ser entendido. Nós não temos como nos relacionar com Deus com a mente. Nós precisamos do Espírito. É preciso que o Espírito de Deus fale com o nosso Espírito, porque no Espírito nós geramos a fé, a faculdade do Espírito é crer, e agora pela fé a gente pode se relacionar com Deus. Com a mente não dá. O Senhor, no versículo 31, diz assim, olha, o Senhor não se cansa, não se fatiga, o seu conhecimento não pode ser entendido plenamente, e assim são os que esperam no Senhor. Quem tem a sua esperança de vida, de restauração firmemente no Senhor, diz, eles também não se cansarão, eles não se fadigarão, e eles também não terão os seus dias findados. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando para aqueles que nele esperam. É o versículo que nós lemos de Coríntios. Então, voltando agora ao texto de Coríntios, Paulo está começando lá no capítulo 2, dizendo assim, olha, nós estamos expondo aqui sabedoria desconhecida dos sábios. São mistérios de Deus, desde a eternidade, para a nossa glória. Leia na sua Bíblia comigo. Você vai encontrar aí. Versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta terra que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou falando de uma sabedoria que o mundo que nós vivemos não conhece. Até onde o homem chegou, conseguiu um conhecimento que é a glória de Eva. Existe num dia, no outro dia desaparece. Ele falou, não é disso que eu estou falando. No comecinho do capítulo, ele falou assim, ó, eu, Paulo, quando fui ter convosco, para fundar a igreja de Corinto, para ministrar o evangelho para vocês, eu não quis saber da vida de ninguém, a não ser de falar de Jesus. Sua particularidade, seus problemas, sua conduta, ele falou, isso não me interessa. Eu não fui com ostentação para que vocês dissessem, Paulo. Ele falou, não, eu fui com humildade, com fraqueza, eu tinha acabado de me converter. Eu cheguei aí e o poder que eu mostrei para vocês não foi o poder de Paulo, nem do judaísmo, foi o poder do evangelho. Isso que eu estou falando de Isaías 40. De um Deus grande, excelso, poderoso. E a sabedoria daquilo que eu falei não é minha, é uma sabedoria que ela é de Deus, a sabedoria que os poderosos deste mundo não conhecem. É uma sabedoria que os sábios não sabem. Você não vai encontrar isso em nenhuma faculdade, em nenhum livro, em nenhuma regra, em nenhum método, em nenhuma igreja. Essa sabedoria, ou Deus te revela, ou você não tem. Ou você crê e recebe, ou você fica sem. Só é possível pela graça, mediante a fé. Percebe porque tem muita gente que tem 30, 40, 50 anos de crente e não cresce? É bebê crônico. Porque ele fica sempre tentando entender Deus com a mente dele. Ele fica lá, mas eu não entendo Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Olha o tempo, olha a violência, olha o diabo. Olha os pastores, olha a igreja, olha os irmãos. Não vai entender nunca.
Tudo que está acontecendo à nossa volta está exatamente no centro da revelação de Deus. Nada está fora do controle. Mas não tenta entender com a sua mente que você não vai conseguir. Vai passar o tempo, talvez você fique velho, talvez você vire doutor na ciência da terra, talvez você conquiste diplomas, talvez você conquiste fortuna, mas na área da revelação da sabedoria de Deus, você fique menino para sempre. Isto é, menino quem nasceu, porque muita gente não vai tomar nem conhecimento. As pessoas naturalmente nunca vão perceber Deus. Percebe porque Deus se encarnou e os homens não perceberam? Habitou entre nós e os homens não perceberam? Percebe porque o Espírito Santo de Deus já está conosco há 2000 anos e muita gente não tem a menor ideia de quem é Ele, o que Ele está fazendo aqui. Não conseguem vê-lo, nem percebê-lo, nem através das suas boas obras. Nem quando o Espírito Santo de Deus atua na frente deles, na vida deles, eles não percebem que é Ele. Às vezes acha que é coisa deles, da cabeça deles, da memória deles. Por quê? Porque isso não se entende naturalmente. Ele falou, e Deus fez isso lá no eterno passado para a nossa glória. Ou seja, Deus tem plano com uma humanidade que foi gerada a partir de Cristo pela fé. E essa humanidade, embora ela seja humana, ela veio da terra, a ela está destinada a eternidade, os céus, a glória acima dos anjos. Está revelado na palavra. Tem criaturas que foram criadas no céu, hoje estão na terra, que nós chamamos de demônios, foram criados anjos de glória, se rebelaram contra Deus, foram expulsos do céu. Eles não são da terra, são dos céus. Por isso nós os chamamos de extraterrestre, porque não são da terra. Estão aí nesse meio de cultura com os homens, e um dia eles irão para o lago de fogo. Origem, céu, destino, terra, lago de fogo, trevas exteriores. A nova humanidade a partir de Cristo, origem, terra, fôlego de vida, rompimento com Adão, obediência a Deus em Cristo, destino, céu, eternidade. Isso é uma verdade incontestável na palavra de Deus. Quem crer, terá. Quem não crer, não terá, mas verá. E ficará de fora. Só possível pela fé. Paulo falou, eu estou falando desta sabedoria. Sabedoria de Deus, um Deus desse, que junta o pó da terra com 3 dedos, que estende os céus como cortina, que habita na eternidade, que planejou a redenção da humanidade com um plano tão sábio, equivalente à grandeza dele. Imagine que Deus ia ter um plano que o diabo venceria. O diabo é uma criatura, embora mais respeitado do que Deus às vezes. Porque tem muita gente que não crê em Deus, tem medo do diabo. Isso é um contrassenso. Como é que uma pessoa pode ter medo do diabo? É só ele pensar, o diabo é uma criatura. Se ele existe é porque alguém o criou. Quem foi que o criou? Originalmente foi Deus. Como que você crê no diabo e não crê em Deus? Como é que você crê na criatura e não crê no Criador? Como é que a pessoa desenvolve uma fé negativa sem ter a positiva? Seria a mesma coisa que você olhar para um vaso e falar assim, olha, eu creio que o vaso existe, mas não acredito que exista o oleiro. Eu creio que esse móvel existe, mas não creio na existência do marceneiro. Ah, esse aqui eu estou vendo, eu creio, mas o marceneiro não existe. É uma contradição, é uma incoerência, é uma irracionalidade. Porque toda pessoa que crê no diabo, ele tinha que obrigatoriamente crer em Deus. Ele tem fé para crer no negativo, ele tinha que crer no verdadeiro, porque quando o diabo foi criado, Deus já existia eternamente, amém. Se você tem medo do mal, você deve ter confiança na luz, porque o mal, quando veio existir, a luz já existia. Quando o mal se rebelou e reinou, o bem já era uma realidade no universo criado. Então Paulo está falando da sabedoria, e ele diz assim no versículo 9 que nós lemos, está escrito. O que está escrito? Está escrito lá em Isaías 64, quando Deus diz para o profeta assim, olha, diga para o meu povo que eu sou um Deus que trabalho para os que esperam em mim. Eu trabalho para aqueles que esperam. Nunca vocês ouviram isso. Jamais se ouviu de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Olha que confiança você poder dormir dizendo, porque eu espero em Deus,
Deus está fazendo coisas para mim. Deus trabalha. É uma fala do próprio Deus. E Paulo repete ela aqui em Coríntios, com a mesma unção, dizendo, está escrito. Porque Deus trabalha. Que Deus? Esse Deus que estende os céus para ele habitar. Esse Deus que enrola e desenrola o céu como sua habitação. Que tem o perfeito controle de todas as coisas criadas, que é de uma grandeza que nós não conseguimos imaginar. Aí Paulo diz, por isso, aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, o que o coração humano jamais imaginou. Nunca um coração humano conseguiu criar uma ficção, uma ideia, um parâmetro, uma forma, um brilho, uma glória que chegue perto da realidade, daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é uma promessa para quem ama a Deus. Eu não vou perguntar se você ama a Deus, porque eu sei que você vai falar que ama. Mas antes de eu responder que eu amo, eu tenho que saber que eu estou falando com Deus, e Deus não vai pelo que eu falo, Ele vai pelo que é real. E nem sempre, quando nós falamos que amamos alguma coisa, nós amamos de fato. Então é muito comum a pessoa falar que ama Deus, mas não é tão comum a pessoa amar. Nós amamos geralmente coisas muito menores que Deus. E temos dificuldade para amar a Deus. Tem gente que tem dificuldade até para dizer, Deus, eu te amo. Olha para o meu coração, pesa-me nas tuas balanças, sonda as minhas intenções, e o Senhor vai ver que eu te amo. Se nós pudermos orar assim, então nós amamos. Fala, Deus, olha, que nem disse o salmista, pesa-me em balanças fiéis. Sonda o meu coração. Ele está dizendo, Deus, não vai pelo que eu falo, não. Olha lá dentro, vê tudo que o Senhor vê, e o Senhor vai ver que eu te amo. Sou um pobre e miserável pecador, mas eu te amo. E Paulo está dizendo, tudo isso Deus, que trabalha para aquele que nele espera, preparou para os que o amam. Quer ler comigo de novo? Capítulo 2 de Coríntios, versículo 9. Ó. Como está escrito? O que está escrito é Isaías 64:4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você é alguém que ama a Deus, essa promessa é sua. Essa herança é sua, essa bênção é sua. Deus está falando a seu respeito. Se você não consegue amar a Deus, isso não tem nada a ver com você. Não é para você. É um Deus que trabalha para aqueles que amam Ele. Que no meio de tanta incredulidade acredita nele. Que no meio de tanta rejeição aceita Ele. Que no meio de tanta infidelidade é fiel a Ele. Ele está fazendo isso para aqueles que amam Ele. E como Ele é muito grande, aquilo que Ele está preparando para aqueles que o amam, nós não temos forma, nós não temos como descrever. Eu não tenho como falar como vai ser o teu corpo, eu não tenho como falar como vai ser a tua riqueza, eu não tenho como dizer como é que você vai transitar por esse universo de estrelas. Mas a Bíblia deixa claro que toda a criação de Deus será o quintal daqueles que Ele redimiu em Cristo Jesus. Paulo falou assim, olha, se Ele nos deu, quando nós éramos ainda pecadores, o seu Filho, o que Ele não nos daria? Não nos dará Ele também todas as coisas, uma vez que Ele deu o Filho dele? Não existe nada maior do que Ele. Tudo que existe, existe nele. Tudo que foi criado por Ele, nele e para Ele. E se Ele nos deu o seu Filho, então todas as coisas Ele nos dará. Olha o quanto as pessoas perdem quando eles deixam o mundo roubar o seu amor a Deus. Aí no versículo 10, Paulo diz assim, isso porque nós sabemos, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Como é que a gente sabe tudo essas grandezas? Porque o Espírito Santo de Deus nos revelou. Para quem que Ele revelou? Principalmente na Bíblia. Sabia que a Bíblia é um livro escrito pelo Espírito Santo de Deus? Quem já estudou bibliologia sabe disso. Quem nunca estudou pode acreditar no que nós estamos te dizendo. Alguém vai dizer para você, mas a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim. 40 autores ao todo. Levaram ao longo de 16 séculos para escrever a Bíblia.
mas a maioria deles não se conheceram, viveram em tempo diferente. Um era muito sábio, o outro era muito pobre, um era muito rico, um estava na batalha, o outro estava no palácio. Circunstâncias, culturalmente, geograficamente, no tempo, distante um do outro. O que um escreveu não sabia o que o outro estava escrevendo, e quando isso se juntou, virou a Bíblia, que é o livro que mais inimigo tem na face da terra, e é o livro que continua imbatível como palavra de Deus. Ninguém nunca conseguiu desmascarar as suas verdades. É o único livro que não envelhece. Ninguém, quando lê a Bíblia, fala: isso aqui está vencido, isso aqui é velho, tem 2000 anos. É o único livro que não prescreve. A ciência cria uma coisa hoje, amanhã já não funciona mais. Renova. As leis caducam. Os metais enferrujam. E a Bíblia é só um livro escrito por mãos humanas. Igual alguém diz, foi escrito por homens. Tá bem, então escreva outra Bíblia. Melhore a Bíblia. Pegue os melhores escritores do mundo e mande escrever uma coisa melhor do que a Bíblia. E ofereça à humanidade. Mas quem já se relacionou com este livro, sabe que este livro é um livro vivo. Que se você se interessar por ele, estudar ele, se você não mudar ele, ele muda a sua vida. Naturalmente. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Deus, quando quis revelar tudo que ele tinha para revelar para o seu povo, ele resolveu escrever um livro. E falou: onde esse livro chegar, quem der crédito a esse livro, é a palavra de Deus que permanece eternamente, esse livro vai trazer uma palavra viva que vai mudar as pessoas, vai gerar dentro delas uma pessoa que ainda não existia. Esse livro só perde o poder quando alguém mexe nele, quando alguém o adultera, quando alguém interpreta com mente humana, religiosa, aí ele perde todo o efeito, porque ele deixa de ser palavra de Deus. Quando o diabo citou a palavra de Deus para Jesus, ele citou a Bíblia. Mas o que ele estava falando não era mais palavra de Deus. Se tornou palavra do diabo. Por quê? Porque ele usou a palavra de Deus com um propósito diabólico. É assim que muita gente faz com a Bíblia. Ele pega a Bíblia e dá uma interpretação humana. Ela deixa de ser palavra de Deus e passa a ser uma palavra humana. Palavra de Deus é a palavra que foi dita por Deus, escrita como palavra de Deus, para o propósito para o qual Deus a designou. Isto é a palavra de Deus. Por isso nós oramos todos os dias antes de pregar, para que o Senhor nos faça entender a palavra com o propósito que Ele a enviou para o nosso coração. Senão não interessa. Senão era melhor a gente ficar em casa e falar: cada um leia e faça a interpretação que tiver que fazer. Mas nós estamos aqui para pedir para o Senhor revelar para nós, como Paulo falou: olha, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra. O Espírito é de Deus, ele sabe todas as coisas de Deus, e ele habita em nós, então ele fala para o nosso espírito as coisas que são de Deus. Por isso nós temos conhecimento das coisas grandiosas, da sabedoria que os poderosos deste mundo não sabem. De uma glória que as pessoas que são de mente natural não conseguem entender. E Paulo diz assim: quando você falar para ele as coisas espirituais, eles vão falar: isso é loucura. O tempo todo. Alguém fala: pastor, você está divagando. Você está batendo biela, você está delirando. O governador Félix falou para Paulo: Paulo, você está doido. Ele falou: não estou doido, governador, eu queria que o senhor soubesse o que eu sei. Sabe o que ele disse para o governador? Ele mostrou as algemas dele e falou: queria que você fosse como eu, exceto nas algemas. Ele estava preso, sendo ouvido. Falou: eu queria que você, governador, fosse como eu sou. Só não desejo para você isso aqui, ó. As algemas. No demais, eu queria que você soubesse o que eu sei. Eu queria que você tivesse a fé que eu tenho. Eu queria que você recebesse o que eu recebi. Que você percebesse o que eu percebo. E Paulo falou: isso daqui é em fraqueza, não é em glória humana, não se trata de Paulo. Isso é o poder de Deus, é a grandeza de Deus. É coisa que o Espírito Santo de Deus revela para qualquer pessoa. Porque o Espírito é de Deus, ele habita em nós, se nós estivermos disponíveis, liberados, interessados. Ele revela, ele fala, ele ilumina, ele vai clareando a sua mente para você entender a sabedoria e conhecer tudo que Deus já nos deu gratuitamente. Leia comigo 12 para a gente encerrar. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo.
e sim o Espírito que vem de Deus. Sabe para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que tem de gente pedindo para Deus migalhas deste mundo, coisas sem valor, quando Deus já revelou pelo Espírito Santo dele o que ele já nos deu de graça. Nos deu a vida, nos deu a eternidade, nos deu a glória, nos deu todas as coisas. E tem gente, por não saber o que Deus já lhe deu gratuitamente em Cristo Jesus, ele fica pedindo para Deus coisas que Deus não entende o pedido. Por que será que uma pessoa tão rica, tão esclarecida, está fazendo um pedido desse? Por que será que alguém que já herdou tanto se interessa por coisas tão banais? Paulo diz, o Espírito nos revelou para que conheçamos. Então Deus quer que você conheça tudo que Ele já nos deu gratuitamente. Ele falou, é disto que eu estou falando. É isto que nós conferimos. É isto que a gente se reúne para ouvir. É esse Deus que a gente se ajunta para adorar. É esse Deus que é o Deus do nosso vocabulário. Quando nós estamos falando Deus, o nosso Deus é diferente do Deus do pagão, do Deus de Roma, do Deus de Kardec, do Deus de Buda, do Deus de um livre pensador. É isso que norteia a nossa busca, é isso que norteia o nosso culto, o nosso encontro. Então as coisas de Deus, elas transcendem. A gente se relaciona com Deus num nível acima do nível que a gente se relaciona com os homens. A esperança que nós temos em Deus, ela está num tempo fora deste tempo. A revelação vem da parte de Deus para as pessoas que estão abertas para isso. Porque apesar de Deus viver noutro tempo, Ele habita conosco com o seu Espírito, procurando a quem Ele possa salvar. Mas o ser humano enganado pelo inimigo, pela sua própria natureza caída, ele se acha no direito de deixar Deus fora da vida dele. Não tem ideia do que ele está fazendo com ele. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, queridos? Se tem aqui alguém hoje que não tem a mente de Cristo, você pode ter. Como que é ter a mente de Cristo? Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e permita, a partir de hoje, o Espírito Santo de Deus falar com o teu espírito. Você vai perceber que naturalmente você vai se convencer de coisas que você não era convencido. Você vai conhecer coisas que você não conhecia. Você vai começar a perceber coisas que você não percebia. E você vai ver que num curto espaço de tempo vai surgir dentro de você uma pessoa que não existia. A Bíblia chama isso de regeneração. Você já foi gerado no ventre da sua mãe, mas você será regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Não distraia a sua mente. Fale com Deus. Este é o momento de oração. Quando nós ouvimos a palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quem sabe depois de ouvir Deus, você tem algo a dizer a Ele. Faça isso agora em nome de Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença. E te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença. Agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus, olha para a vida de cada um, Espírito Santo de Deus, ocupa o teu lugar na vida de cada um. Qualquer barreira, qualquer impedimento, de qualquer natureza, destrua isso, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos receber a Tua revelação. Nós queremos, ó Deus, sermos guiados por Tua luz. Por isso, ó Pai, olha para cada um. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor conhece cada um antes que eles fossem gerados no ventre de sua mãe. Não tem ninguém estranho aqui para Ti, ó Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, conduz esta vida no seu colo, no seu peito. Tenha misericórdia, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas e iniquidades e restaure o Teu povo. Ensine, Senhor, a cada um a ouvir a Tua voz. Ensine cada um a Te perceber.
Ensine cada um, ó Deus, a Te ouvir, a Te entender, a perceber a Tua voz, o Teu dirigir, o Teu conduzir. Que isso seja, Deus, compreendido de uma forma natural, tranquila, pelo Teu povo que veio Te adorar. Entra nesta vida, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, se revele a esta pessoa, Senhor, e começa na vida dele um novo tempo para que o Teu nome seja glorificado. Nós reivindicamos, ó Deus, que todos sejam salvos, libertos e remidos pelo sangue de Jesus, para que o Teu nome seja para sempre glorificado. Em nome de Jesus.